Olá, boa noite para vocês, bom dia ou boa tarde. Como eu já disse, eu nunca sei assim o horário que vocês vão ver essa gravação, mas estou deixando gravado aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth. E como eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para estudar a Bíblia, então Deus colocou aqui no meu coração para que eu viesse fazer esse estudo com vocês em relação aos acontecimentos da Bíblia, né? Dos acontecimentos do passado, né? Que houve no passado, que está aqui na nossa Bíblia. Olha, quero mostrar para vocês que eu estou aqui com a Bíblia, tá vendo? Então, eu gostaria muito que você novo que está chegando prestasse atenção e que você se inscrevesse no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha, você dá um like, aperta também nessa mãozinha para mostrar para o canal que você gosta do que eu trago aqui, né? E também do que vocês veem aqui. É de grande importância que você dê esse like aí, tá bom? Dê esse like. Eu tô olhando para lá porque eu tô olhando toda hora a minha câmera, tá? Né? Tô vendo os movimentos ali na minha rua. Então, gente, eu vim trazer para vocês o estudo, né? Porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em compreender a Bíblia, né? Eu também, às vezes, tenho dificuldade para compreender. E com isso, eu vou lá, busco estudar, pergunto a alguém, né? Procuro compreender mais a palavra do, do, do nosso Deus. Compreender a palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento na fé, tá bom? É fundamental. Então, eu tenho aqui o esboço, né? Eu carrego os papeizinhos assim, ó. Tudo que eu escrevo, gente, do esboço, né, que eu faço. Isso aqui foi do capítulo de número 21, 22 e 23. Eu tinha feito aqui, ó. A letrinha, só o Senhor, né? Mas o importante é o que eu trago para vocês, que eu gostaria que ficasse aí guardadinho no coração de vocês e que vocês levassem adiante, levassem para outras pessoas. Muitas pessoas precisam ter conhecimento da palavra de Deus, porque cada vez que nós compreendemos a palavra de Deus, nós crescemos em fé. Você entende? Cada vez que compreendemos a palavra, nós crescemos em fé. Eu vou então ler aqui para vocês o capítulo de número 45, alguns versículos, que é bem grandezinho, né? E amanhã eu venho com 46. Eu disse que hoje falaria dos dois, mas me foi impossível hoje, tá bom? Mas eu vou ler aqui o capítulo, alguns versículos, e depois eu venho com a explicação que está aqui na própria Bíblia. Depois eu também dou a minha palavra para vocês, tá bom? Mas receba essa palavra amiga, que é fundamental o nosso crescimento em fé, tá bom? É fundamental que a gente venha crescer em fé. E para a gente crescer em fé, nós precisamos ouvir, né? Para guardar a palavra, para que a gente possa crescer. E que a gente também venha se organizar em estudar a Bíblia. Aprender a estudar a Bíblia. Eu estou aprendendo devagarinho. Eu, por mim mesma, tá? Não faço curso de como estudar a Bíblia, não. Mas eu estou aprendendo por mim mesma, porque Deus tem me capacitado, tem me dado a habilidade, conhecimento na palavra dele para que eu venha transmitir para vocês, tá? E aí eu sempre faço um esboço. Eu nunca venho assim aleatoriamente e vou falando, mas eu leio e faço um esboço daquilo que eu li, né? É como se a gente tivesse, por exemplo, quando a gente está na faculdade, o professor vai só falando, né, várias coisas ali, e você tem que anotar as coisas que ele vai falando, né? Ou você tem que anotar, porque se você não anotar, você se perde depois quando você for querer estudar para fazer uma prova. Então, você tem que anotar as coisas que são principais para uma hora de prova, né? E aí a gente estuda assim, eu aprendi a estudar assim. Tudo que o professor falava, eu anotava.
que eu achava que era assim de grande importância, tá bom, gente? Então, vamos lá para o nosso estudo, né, de conhecimento da palavra, né, porque o ensinamento faz com que a gente tire todas as nossas dificuldades, né? Todas as nossas dificuldades no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra, porque é, é, eu quero poder ensinar, né? Ensinar como assim eu tenho aprendido a estudar a Bíblia, eu quero poder ensinar vocês também como estudar a Bíblia, tá bom? A gente ter conhecimento na palavra de grande importância, tá bom? Então vamos lá. Eu já estou falando muito, 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 tá bom? Então, gente, preste atenção aqui. Eu vou ler então aqui o capítulo de número 45 e vem com os versículos, tá bom? Você já sabe como fazer para se inscrever, seja muito bem-vindo. Você novo que se inscreveu no canal e você nova que está chegando também, seja muito bem-vindo, que Deus os abençoe grandemente, tá bom? Então vamos lá. Aqui fala sobre a partilha da terra, que é o lugar santo, tá? Então diz assim no versículo de número 21. Quando, pois, repartistes a terra em herança, ofereceis uma oferta ao Senhor, uma porção santa da terra. O seu comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Esta será santa em toda a sua extensão ao redor. Vocês lembram que nós viemos falando aqui sobre a restauração do templo, né? Então, aqui ele está dando continuidade sobre a restauração do templo e como seria a partilha, tá bom? Então, desta forma, o santuário ocupa 500 canas de comprimento e 500 de largura em quadrado e terá em redor um espaço vazio de 50 côvados. E desta porção medirás 25.000 côvados de comprimento e a largura. E assim ele vai falando como Deus explicando para Ezequiel como que ele queria que Ezequiel fizesse a partilha do lugar santo, tá certo? E aí diz assim no versículo, pula lá para o versículo de número 8, que diz assim: E esta terra será a sua possessão em Israel, e os seus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra à casa de Israel conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Deus. Basta já, basta já, ó príncipe de Israel. Afastai a violência e a assolação e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Deus. Tereis balanças justas, efa justo e bato justo. Preste atenção. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de modo que o bato contenha a 10ª parte do homer e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. Aqui está dizendo homer. Eu não sei bem o que significa esse homer, mas eu vou pesquisar e vou falar para vocês. E aí diz aqui que o ciclo será de 20, será de 20 gerais, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos terás a vossa mina. Então ele está explicando. E aí vamos lá no versículo de número 18, que fala assim: Assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, o primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E aí fala: E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pelo pecado, e porá deles uma ombreira da casa, e nos 4 cantos da armação do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, pelos que erram e pelos simples. Assim expiareis a casa. E aí vamos aqui no versículo de número 23, que fala assim: E durante os 7 dias de festa preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros, sem manchas, cada dia durante os 7 dias, e em sacrifício pelo pecado, um bode cada dia. Aí diz mais assim, ó:
Também preparará uma oferta de alimentos, a saber, 1 efa para cada bezerro, e 1 efa para cada carneiro, e 1 hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia seguinte do mês, na festa fará o mesmo por 7 dias. Tanto o sacrifício pelo pecado como o holocausto, e como a oferta de alimento, como o azeite. Vamos aqui ver o que a nossa Bíblia nos explica a respeito disso. Então, nesse versículo de número, no versículo de número 1 e 3, ele vem falando aqui sobre uma porção santa da terra, não é mesmo? Que ele vem falando desta porção, aqui ó, versículo 1. Quando, pois, repartides a terra em herança, oferecereis em oferta ao Senhor uma porção santa da terra. Está dizendo aqui. Então, isso significa que o povo deveria se lembrar da bondade de Deus, do Deus Altíssimo, a cada conquista que o povo conseguisse ali. O povo deveria se lembrar, você entende? O povo deveria se lembrar. Só que o povo não lembrava, deveria, né? Então, ao separar a primeira parte da sua colheita, o seu rebanho e até as suas massas, as pessoas mostravam o quanto consideravam Deus como Senhor de suas vidas. Honrar a Deus com dízimos e ofertas constitui hoje um escândalo para muitos incrédulos, mas para os fiéis é um privilégio e a garantia de bênçãos. Você entende isso? Você entende isso que eu estou falando? Então, aqui no versículo de número 6, número 4 e 6, fala sobre os ministros do santuário, que é a área em torno do templo, que era reservada para a morada dos sacerdotes e dos levitas, que ficavam ali. Assim, eles residiriam em um espaço separado por Deus, para que pudessem realizar melhor o serviço sagrado, aquilo que era sagrado. Além disso, evidencia que o coração e a atenção dos servos devem estar ligados ao Altíssimo e à sua obra. Você entendeu isso aqui? Eu vou pegar aqui o meu esboço para que fique mais claro. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer não. O que vem dizendo aqui na Bíblia, né, sobre essa partilha da terra que Deus falava com Ezequiel, para que ele fizesse dessa forma. Aqui está mostrando que a esperança do reino do céu é Deus, né? Deus, que todos seriam, no caso, exortados através da palavra de Deus, que Ezequiel falaria, né, através da palavra de Deus. Então, os príncipes, todas as pessoas daquele lugar, todos deveriam se aproximar mais de Deus, eles deveriam se aproximar mais para que Deus pudesse cuidar cada vez mais deles, né? E todo aquele povo que se aproximasse mais de Deus, eles deveriam levar ofertas para o Senhor Deus. Era necessário, né, que levasse oferta para Deus, não importava quem fosse, mas todos que estavam ali, todo aquele povo, deveriam levar essa oferta em sacrifício de provisão, e que também deveria ser dado por todo o povo, né? Não só os príncipes, os levitas, os pastores, as pessoas que ali estavam, os sacerdotes, mas deveria vir oferta em sacrifício também de todo o povo. O povo, todos que estavam ali, eles deveriam também ofertar a Deus. Então, vamos entender melhor aqui isso aqui. Quando nós observamos que Deus, nós sabemos que Ele cuida de nós em todo o tempo, em todos os aspectos de nossa vida. Então, eu creio que a nossa vida,
ela precisa ser alimentada por Deus. Como que é alimentada por Deus? Através das nossas orações, através do nosso sacrifício em jejuar, né? Fazer jejum, né? Através dos nossos louvores, né? Às vezes, isso nós estamos nos alimentando a nossa vida social e também a nossa vida espiritual. Nós estamos nos alimentando de Deus e não há ninguém, não há nada, nem ninguém nessa face da terra que saiba nos alimentar melhor do que Deus, né? Ele vem nos orientando, a cada dia, dirigindo os nossos passos, né? Dando os melhores pensamentos, as coisas que nós devemos seguir, aonde que nós devemos ir, quais as decisões que nós devemos tomar, né? Tudo isso é graças ao alimento que nós recebemos de Deus, através das orações, dos louvores, né? Das ofertas, do jejum que nós fazemos, né? Às vezes a gente entra em jejum em prol de alguma coisa que a gente pede a Deus em benefícios, né? Porque às vezes está impossível para a gente, mas para Deus não é impossível. Você entende o que eu falo? Para Deus não é impossível. Então, quando nós nos apegamos a Ele, cada vez que nós nos apegamos mais a Ele, Ele, com o seu favor e com o seu amor, né? Que é por amor que ele faz as coisas para nós. Um amor incondicional igual a dele não existe, né? Nosso amor tem que ser um amor muito, muito pleno para com Deus, assim como ele tem esse amor incondicional com a gente. Então, ele, pelo o amor dele, pelo favor dele, ele vai nos direcionando de momento a momento, você entende? De tempo em tempo nas nossas vidas, ele vai nos direcionando, a fim de que a gente chegue num determinado objetivo nosso, né? Naquilo que a gente tanto deseja, que Deus vê, ele vê se é bom para a gente ou não. Se for bom, ele vai nos encaminhando, nos direcionando. Se não, ele não deixa acontecer, ele muda o trajeto. Ele faz com que você vá num direcionamento dele, de modo que não vá te prejudicar. Você entende? Mas muitas das vezes Deus deixa a gente passar por algum tipo de dificuldade, de tribulação, para Ele aquebrantar cada vez mais o nosso coração e fazer com que a gente veja, entenda que Ele é Deus, que somente com Ele nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos, né? Porque Ele é o nosso Pai, Ele é soberano, né? Ele é o Rei dos Reis, né? Igual a Ele não existe. Então, o que a história conta? Que Ezequiel, ele precisava influenciar todo o povo, aquele povo lá de Israel, para que eles viessem se arrepender das suas injustiças, dos pecados deles que levavam eles a se afastar de Deus. Então Ezequiel ele precisava fazer a ordenança de Deus, aquilo que Deus falou para ele fazer, que era para ele levar a palavra para todos aqueles que confiassem e buscassem em Deus. Todas as pessoas honestas, sinceras, verdadeiras, né? Que faziam o que era certo, o que é justo. Porque Deus é justo, então Deus quer pessoas justas também do lado dele. Ele não quer pessoas que não são justas, pessoas incrédulas, que não crê nele, que não confia nele. Ele quer pessoas que confiam na palavra dele. Você entende o que eu estou falando? Então, haveria uma divisão da terra sagrada, né?
Aí ele fala sobre a terra, a possessão da terra sagrada, a partilha da terra, o lugar santo, está escrito aqui, ó, a partilha da terra. Então, haveria a divisão da terra sagrada, que era o centro do templo, né, ali onde, onde todo o povo iria para adorar, para adoração a Deus, que deveria ser ali naquele local, né, deveria ser partilhado, dividido, né, partilhar quer dizer dividir, de forma que as pessoas pudessem estar ali para adorar o Senhor com justiça e em verdade, em retidão. Você entende o que eu falo? Então, vamos com isso trazer isso para os nossos dias. A gente trazendo isso para os nossos dias, para que todos nós possamos seguir com um relacionamento mais firme, de mais intimidade, né? De mais intimidade com Deus. Porque quando nós temos, cada vez que nós buscamos mais a Deus, então a gente vai tendo mais intimidade com Ele, e aí Ele vai trazendo para a gente paz de espírito, Ele vai trazendo para a gente harmonia, né? Ele vai nos disciplinando, né? E vai também fazendo que haja uma harmonia com as pessoas que estão também ao nosso redor. Por isso a importância de santidade, você entende? A importância de santidade, da justiça, da adoração para com Deus. É importante a adoração para com Deus, para que a gente venha, para que Deus possa derramar sobre a gente bênçãos sem medidas, bênçãos que vai fazer com que cada um de nós chegamos aos nossos objetivos. Então Deus nos mostra a cada dia o valor que temos, né, que nós temos para a vida. Ele mostra a cada dia qual o valor da vida para a gente, da nossa vida, da vida de cada um de nós. Você entende o que eu falo? Então, o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele faz a balança de tudo, né? Ele vê aonde que está o certo e aí ele é justo, ele justifica. Então, aqui diz assim, ó: convivendo com outros povos, alguns comerciantes se esqueceram do quanto o Senhor valoriza pesos, medidas e transações comerciais sem fraudes ou mentiras. Então aqui Deus, o que está querendo passar aqui? Que Deus quer pessoas confiáveis, pessoas que confiam realmente nele e que quer estar na presença dele em adoração e em verdade. E aí ele vem falando, né, sobre ele vai falando como que ele quer que aconteça lá a partilha da terra, ou seja, lá como seria o templo, né, lá para que todos pudessem adorar. Amanhã eu venho com vocês, espero que você tenha entendido. Deu para entender o que eu expliquei aqui? Eu espero que você tenha entendido, tá bom? Porque como é que eu vou explicar isso melhor? Nós precisamos entender que quando Deus habita em nós, quando Ele habita em nós temos a certeza, né, a confiança de que, embora estejamos passando por qualquer tipo de dificuldade, né, de coisas que possam querer vir nos atormentar a nossa vida, quando nós confiamos no Criador, Ele certamente nos trará a solução de todos os problemas. Você entende o que eu falo? Espero que você tenha entendido. Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 46, tá bom? De número 46. Aí eu venho com uma explicação para vocês também. Eu vou dar uma lida, vou estudar e inclusive eu vou ver o que significa aquela palavra
nesse caso aqui, que o bato contenha a 10ª parte do Homer. Homer, não sei. Eu vou descobrir e passo amanhã para vocês isso. Vou até marcar aqui na Bíblia o que significa isso, tá bom, gente? Para que eu possa amanhã passar para vocês. Porque hoje eu não tive muito tempo de ler isso aqui, não. Tive alguns problemas, algumas coisas para resolver. Mas eu creio que Deus sabe todas as coisas e Ele está comigo em todos os momentos de minha vida. E Ele há de fazer todas as coisas acontecerem conforme a vontade dEle. Agora eu gostaria de orar com vocês um salmo rapidinho aqui para gente poder encerrar essa live de hoje, tá bom? Eu quero ler sabe qual o salmo que eu quero ler para vocês hoje? O salmo da confiança quando nós estamos em adversidades. É um salmo também escrito por Davi. É o salmo de número 3. Presta atenção nesse salmo e veja se você entende. Vamos orar comigo esse salmo. Repita exatamente como eu vou falar aqui, tá bom, gente? E diz assim, ó. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste já todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que assim seja, Senhor, sobre o teu povo, sobre nós somos teus filhos. Queremos muito, Senhor, te dizer o quanto nós precisamos do Senhor e quanto nós confiamos no Senhor. Por isso, Senhor, eu creio que a salvação vem de ti. Então, repita isso, repita. A salvação, a minha salvação vem do Senhor. A minha fortaleza está no Senhor. Repita, só Ele pode me ajudar. Então, quando nós mencionamos isso, Deus ouve, Ele ouve a nossa palavra e Ele age em justiça por nós. Você entende? Então, tenha confiança, confie nesse Deus, não importa qual tipo de adversidade que você esteja passando, mas confie que Ele te fará vencedor, tá bom? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Obrigado por você ter ouvido aqui a minha palavra, tá bom? Até amanhã.